Ó, pessoal, para a gente abrir esses notebooks aqui, a partir dessa aula, a gente vai aqui para o curso de Python GIS, no material de estudo. E aqui no curso, ó, eu vou ter uma parte que é manipulação de dados no Python. E aqui, nesse link daqui, eu não vou clicar nesse link, eu vou clicar com o botão direito e vou copiar o endereço do link. Ele foi copiado para a minha área de transferência, certo? A gente vai no Google Colab. O Colab tem um link aqui também, tá? Nesse material daqui, que é aqui em cima, ó, Colab. E eu vou abrir ele numa nova guia. Aqui na hora de abrir o arquivo, eu vou aqui nessa aba que chama GitHub, tá? E aqui eu vou copiar, Ctrl V, vou copiar aquele negócio que eu mandei, que eu copiei lá, aquele endereço, e vou dar um Enter aqui, ó. E ele vai abrir o notebook que a gente precisa. Vamos aumentar aqui um pouquinho a fonte. A gente vai ter que falar de alguns conceitos. A gente já viu que é listas, a gente já viu que é vetores também, e a gente vai ver o que é dicionário, e vai ver a diferença dessas coisas. Ainda não está bom de ler aqui. Não, o de hoje é só uma base do último código. Quais são os 6? Oi? Quais são os 6? Quais são os 6? Vamos olhar aqui. Da escada, tem 2 de pavimentos. Tem o da malha de pilares, tem o da treliça e tem esse último que é o mais demorado assim. E são 3 aulas para a gente entender o que é para fazer. Tá? A gente ainda vai fazer vocês. Ainda vai fazer o 6. Isso aqui é para a gente entender o que está fazendo, não ficar só copiando. Eu vou botar os outros. Eu não consegui botar, eu tive um problema no meu computador. Ainda está meio pifando, mas eu vou conseguir fazer isso. Tá? Então, isso aqui é a parte de importação. Na verdade, esse último a gente não usa aqui. Mas eu estou importando o NumPy, que é a biblioteca de cálculos matemáticos, a gente vem usando para fazer algumas coisas. Aqui eu tenho o Pandas, Import Pandas SPT, que é a biblioteca de manipulação de dados. A gente vai ver como é que ela funciona, tá? Então eu vou rodar isso daqui. Aí eu vou clicar aqui em executar assim mesmo. Executar assim mesmo. E ele vai rodar aí assim que ele terminar de importar. Certo? Bom, todas as bibliotecas já estão instaladas no ambiente do Colab. E a gente vai ver aqui 3 estruturas de dados, certo? A primeira é a lista, que a gente já viu. A segunda é um negócio que chama dicionário, que é isso daqui, ó. E a gente vai ver a diferença dele para a lista. E outra é um array, que ele é parecido com a lista também, mas tem umas diferenças. Então, pronto. Eu já rodei isso daqui, ele criou uma lista para mim. Criou essas três estruturas de dados, tá? Ele criou uma lista, um dicionário e um array para mim. O que é que acontece aqui? Vamos entender o que é um dicionário primeiro. Então, se eu tenho uma lista e eu coloco aqui entre colchetes, eu coloco um valor, eu consigo pegar o valor da lista. Lembrando aqui uma coisa importante de listas, que é os índices, né? Ele vai 0, 1, 2, até o final, né, dessa lista. E eu colocando esses valores, se eu troco esse valor aqui para 0, ele me dá o primeiro elemento da lista. Se eu colocar -1, ele me dá o último elemento dessa lista, certo? Todos os elementos dessa... A lista, ela permite entradas...
Bom, ela é uma lista numerada, é uma lista indexada, ela tem índice. Índice é das coisas mais importantes que a gente pode ver aqui, nessa parte de programação, que vai ter uma relação direta com a modelagem paramétrica, como a gente usa, tá? E é isso aqui, eu coloquei aqui, eu peguei 0, 1, 2, e ele me devolve um valor, tá? Um dicionário, ele funciona de forma parecida. E ele chama dicionário pelo seguinte, ele é uma relação entre um nome e um valor. Como eu vou no dicionário olhar uma palavra e vou ter o significado dessa palavra, a analogia em computação é que eu vou ter uma palavra, né, uma string, um conjunto de caracteres, e esse conjunto de caracteres vai me retornar o significado, nesse caso, o valor que está sendo armazenado ali. E eu consigo fazer muitas das coisas que eu faço com... Então, eu tenho valor X, valor Y e valor Z. Eu coloquei esses nomes no dicionário, se eu pego o valor Y, ele me gera o valor Y que está aqui, tá? O array, ele vai ter coisas parecidas com isso daqui. Ele vai ser muito parecido com a lista, tá? Só que ele tem algumas características diferentes. Por exemplo, uma lista, eu posso colocar um valor aqui, eu posso colocar qualquer tipo de valor. Eu posso trocar esse número aqui por um número com casas decimais, 8.1. E o que é que vai acontecer com esses meus elementos aqui? Tá? Eu botei esse 8.1, ele é o último valor da minha lista, eu posso botar ele aqui, eu posso chamar ele como valor -1 e usar o comando type, que me retorna o tipo de dado. Tá? Para o -1, o meu type vai ser float, porque eu coloquei uma casa decimal explicitamente aqui. Se eu botar o 1, ó, que ele vai ser o número 5, ele vai ser um inteiro. Tá? Então as listas, isso eu posso botar também aqui uma string. Ó. Botar aqui mais uma vírgula aqui no final. Botar mais uma vírgula aqui, ó. E colocar aqui o número 1, mas como string, ó. Como um texto, botar texto mesmo, ó. Escrever aqui texto. Rodar isso daqui, ele recarregou minha lista. Se eu botar agora -1 para o último valor, ó, o tipo é string, tá? Eu posso ter qualquer valor. Uma lista, ela pode ser considerada homogênea ou heterogênea. Isso é em relação ao tipo de dado. Uma lista eu posso botar todos os dados do mesmo tipo ou dados de tipos diferentes. Eu posso colocar, inclusive numa lista, uma outra lista. Ó. Eu chegar aqui do lado e colocar aqui uma outra lista qualquer, rodar isso daqui para ele carregar. E agora ela é o último elemento da lista. Se eu pegar o tipo dela agora, ó, e rodar, ela é um tipo list, tá? Ela é uma lista. Eu posso ter qualquer coisa numa lista, certo? O array, eu já não tenho qualquer coisa. Um array, um vetor, tá? Vetores ou array em computação, ele é uma estrutura de dados também. Ele tem índices, ele é numerado, mas ele obrigatoriamente tem que ser os dados têm que ser do mesmo tipo, certo? Quando eu preencher esse array daqui, ó, vou rodar ele aqui embaixo, ó, eu peguei o valor 2 dele, ó, esse valor 2 aqui, o 2 é esse daqui, ó, lembrando 0, 1 e 2, tá? Esse valor, ele já está me dando o tipo dele aqui, ó, o np.float64, ele é muito mais específico quais são os tipos de dados dele, né? O 64 é o tamanho que ele ocupa em memória, em bits. Ele ocupou, esse valor é desse tipo. E esse 1 aqui, que está um número só, se eu coloco aqui 0 para acessar o 1, ele também vai ser um float, tá? Então, o array ele vai procurar transformar todos os dados no mesmo tipo de dados. Ele pode ser uma matriz com 2 dimensões, ele pode ter várias linhas
e várias colunas, um array, mas essa quantidade tem que ser constante para todo mundo. Isso aqui que eu tenho uma lista, elementos únicos, e aqui eu tenho um texto, e aqui eu tenho, e aqui dentro eu tenho uma lista com 2 elementos, o array ele não vai aceitar assim, ou ele é linear, ele está todos os elementos numa linha, se ele tiver várias linhas, todas as linhas e todas as colunas têm que ter o mesmo tamanho. É um tipo de dado diferente. Tá? Então, no dicionário eu posso fazer... então, essa é a diferença de lista para vetor ou array, que é a mesma coisa em inglês. O dicionário eu consigo fazer várias coisas que eu faço numa lista também. Eu vou chegar aqui nesse código de dicionário, ó, eu posso dizer que esse valor vai ser igual, ele sugeriu 4 aqui, eu vou botar 18, que eu não gosto de receber essa atualização daqui, certo? Aqui eu troquei o valor de 32 que estava aqui, ele foi trocado por 18. Se aqui embaixo eu chamar dict e colocar aqui a string valor espaço y, ele vai me retornar 18 agora, não vai me retornar aquele valor anterior, tá? No dicionário também eu posso ter uma lista aqui, ó. Eu posso ter um valor, eu tenho essa relação de chave e valor, eu posso ter uma lista aqui dentro também. Então eu posso acrescentar um valor no dicionário também, ó. Posso valor y, valor x, valor z. Eu posso pegar esse dicionário aqui e botar dict 01 e criar um outro elemento aqui, chamar de valor w. E dizer que ele vai ser igual a 13. Um número qualquer. E aí eu posso botar aqui um print dict 01. E aí ele acrescentou, nesse final aqui, ele acrescenta esse valor W aqui, equivalente a 3. Tá? A gente pode fazer todas essas combinações com esses elementos. Certo? O que é que vai... Isso vai ajudar a gente a entender o que é um data frame, né? Uma tabela de dados dentro de uma linguagem de programação. Você entender primeiro que existe essa outra estrutura de dados intermediária, que é chamada de dicionário, e você ter outra estrutura de dados como o array. Um data frame ele é uma mistura de um dicionário com um array. Tá? Esse é uma tabela de dados. Uma tabela de dados é o mesmo elemento que você vê no Excel. Você está trabalhando com Excel, você tem uma tabela ali com vários valores ali dentro. Tá? Você tem colunas e você tem linhas. Ó, preste atenção que isso aqui é bastante importante. Tá? Mas vamos lá. Eu consigo fazer append nesse elemento também do array. E aqui eu também acrescentei valores no dicionário. E aqui são duas outras maneiras de acrescentar valores no dicionário, né? Com a função update, que eu coloco um dicionário dentro dele, tá? E eu consigo acrescentar valores, tá? Bom, basicamente, a diferença quando a gente está definindo um dicionário, a diferença é essa daqui, ó. Eu uso chave e uso um par que vai ser uma string, né? Um nome e um valor separado por 2 pontos, depois eu vou uma vírgula e vou assim seguindo e fecho, volta, e fecho fecho a minha chave também. Então, listas para eu definir
eu estou usando colchetes e aqui eu estou usando chave para definir. É assim a diferença. Assim tem outras maneiras de definir dentro da linguagem, com funções específicas para definir listas e para definir dicionários, mas essa é a maneira mais comum que vocês vão encontrar, que vocês vão pesquisar. Então, ver um negócio que começa com chave, você está definindo começando com chave, e tem essa relação aqui, um texto, 2 pontos e um valor, qualquer que seja o valor, o valor pode ser um texto, inclusive, pode ser uma lista, pode ser um texto, pode ser um outro dicionário, que estão definindo essa estrutura de dados. Tá? E serve para a mesma coisa, para armazenar dados de um tamanho maior, armazenar muitos dados em uma mesma variável, vamos chamar assim, embora o nome disso aqui seja um objeto. Mas você vai armazenar vários valores dentro desse ambiente daqui. Ok? Pronto. Para trabalhar com dados, geralmente a gente vai pegar tabelas, ou a gente vai gerar nossas tabelas, seria uma coisa de você ir tentando raspar os dados de algum lugar, ou ler os dados de algum ambiente, ou você vai pegar um conjunto de dados prontos, tá? Para trabalhar. A primeira ideia que eu vou mostrar para vocês é um conjunto de dados pequenos que eu criei, para um exemplo. Eu tenho uma lista de nomes aqui embaixo. Ó, eu tenho uma lista de nomes aqui, ó, qualquer, e eu gerei um array, tá? Que é um array aleatório. Eu tenho uma lista de 14 nomes e eu tenho uma lista de 14 valores que vão de 12 a 20. E o tamanho dela é 14. Eu gerei aqui por um comando que gera valores aleatórios, que não é tão importante assim. Mas veja aqui que eu gerei esses valores aleatórios, está aqui, tá? E eu tenho uma lista de nomes. Ele é um array, tá? Ele é um vetor, esse elemento aqui que eu criei, que eu chamei de idade. E eu criei um objeto, um dicionário chamado dados, que ele tem duas chaves. Uma chama nome e a outra chama idade. As duas têm o mesmo tamanho. Eu tenho 14 nomes e eu tenho 14 idades aqui. Tá? Seria aleatório, mas poderia ser um cadastro que as pessoas iam preencher. Enfim. E aqui eu estou usando um comando chamado pd.dataframe e estou colocando esse dicionário de dados aqui e ele vai mudar a forma da gente trabalhar com esses dados, ó. Depois que eu gerar isso daqui, ó, ele gerou uma tabela para mim, tá? E eu estou mostrando essa tabela com o comando df.head, df.head. Isso daqui é uma outra estrutura de dados chamada DataFrame. DF é um apelido para DataFrame. E ele criou essa estrutura de dados que agora ele aqui é uma tabela, tá? Ele é uma tabelinha aqui para mim. Eu posso entender um pouco desses dados através de alguns recursos que eu tenho aqui, tá? O que é que eu posso fazer? Aqui ele me mostrou os nomes e as idades, estão aqui. Eu vou rodar ele aqui de novo. E aqui eu tenho um gráfico de... Eu criei um gráfico de distribuição desses dados, tá? Então aqui criei alguns gráficos para visualizar rapidamente aqui. Isso aqui é um recurso do Colab, tá? Mas basicamente isso daqui é uma tabela. Eu criei uma tabela com 14 valores. Por que ele está me mostrando só 5 aqui? É porque eu estou usando o comando df.head, tá? E ele vai me mostrar, por padrão, só os 5 primeiros valores daquela tabela de dados. A gente trabalha com tabela de dados, a gente pega Salvador tem no censo, né? For trabalhar com dado urbano, tem uma quantidade enorme de linhas no centro de Salvador. Ele divide a cidade não em bairros, mas um negócio que eles chamam de regiões censitárias. Eles procuram
dividir a cidade em regiões que tem uma certa homogeneidade nos dados por critério do IBGE. Se eu pegar aquela região ali e não conseguir... se eu pegar essa região aqui, eu posso extrapolar esses dados. Não conseguir falar com alguém do censo. O censo é uma pesquisa que você vai em todas as casas. Isso que é o censo, né? Não é uma pesquisa por amostragem. Você vai falar com todo mundo. O censo por domicílio é você falar com pelo menos uma pessoa. Falar com uma pessoa de cada domicílio. Não é pelo menos, mas é uma pessoa de cada domicílio. Então, o censo de toda a população que tem um domicílio, né? Nem todo mundo tem um domicílio no nosso país. Mas a ideia do censo é essa, pegar todo mundo que tem uma residência e saber quantas pessoas moram ali, a renda das pessoas, a idade, a escolaridade, coletar os dados daquelas pessoas, tá? E o censo a rigor é isso, é a pesquisa que eles fazem com todo mundo, né? Eles pegam algumas pessoas por amostragem, eles fazem um sorteio e pegam outras pessoas para fazer um subgrupo dessas pessoas de cada região censitária para fazer uma pesquisa mais detalhada. E essa pesquisa, a rigor da palavra, não é o censo, tá? Essa pesquisa é uma coisa que eles vão fazer com a extrapolação dessa amostragem para tentar entender mais dados sobre as pessoas, e a gente vai chegar lá. Então, eu usei aqui df.red, ele mostrou os 5 primeiros valores daquela tabela. Se eu botar aqui um valor 10, ele vai mostrar os 10 primeiros valores dessa tabela, tá? Os 10 primeiros valores dessa tabela. Se eu botar aqui 14, ele vai mostrar todos os valores da tabela, porque ela só tem 14 valores. Certo? Geralmente você gosta de dar uma olhada nos seus dados e entender o que é que está acontecendo com eles, mas você pega uma pequena amostra de valores. Quando você começa a trabalhar com dados muito grandes, né, e os dados do Censo de Salvador nem são exatamente muito grandes, não é exatamente o que a gente chama de Big Data, o que acontece ali, mas você pode trabalhar com Big Data, tem várias aplicações de urbanismo, tá? E a maioria das pessoas vai usar esse sistema de trabalho aqui que a gente está usando para trabalhar com isso, certo? Então, vão usar essa mesma biblioteca de tratar dados, tem algumas outras, mas essa é a mais usada no mundo. Essa é a linguagem mais usada para tratamento de dados em Big Data, é o Python. E são essas coisas que a gente pode ver aqui, certo? Outra coisa que a gente pode fazer, ó, vou criar aqui uma outra linha de código. Cheguei aqui embaixo, criei código. E vou digitar df.info aqui. Com dois parênteses, abre e fecha. Ele vai me dar um resumo do que é essa tabela. Nome, ele tem 14 entradas, o índice de 0 a 13 ele me dá. Ele tem 2 colunas, tá? 14 entradas são linhas, tá? Da coluna. Ele tem 14 linhas, são os 14 nomes que eu botei ali, com as 14 idades. Ele tem 2 colunas. Ele tem a contagem de coluna, as colunas que não são nulas e o tipo de dado de cada coluna. Tá? Então ele tem 14 não nulos, significa que não tem nenhum valor faltando nessa tabela. E idade ele tem 14 não nulos. O nome ele chama de objeto, isso daqui. No caso é um texto, esse tipo de objeto que ele está trabalhando. E idade é um inteiro, que ele vai chamar de índice 64. Certo? Então, ó. O que é que a gente tem aqui? E essa é a natureza dos dados, tá? Se a gente for pegar uma outra tabela, que a gente vai ver daqui a pouco, que a gente vai baixar ela da internet, automaticamente aqui, mas o que é que você tem? Eu tenho uma coluna, eu tenho uma tabela, tá? Com 2 colunas. Cada coluna dessa tem um nome, tem um identificador.
Esse primeiro aqui chama nome. Esse segundo aqui chama idade. Tá? E aqui eu tenho dados em todos os elementos dessa tabela. Todo lugar aqui eu tenho um dado para essa tabela. Tá? Olhando cada linha dessa, a gente vai chamar de... ela é chamada, tem vários nomes. Cada linha dessa vai ser uma observação. Tá? Ele observou o dado. Essa observação ela tem um nome, tem um identificador, e ela tem um valor, tem uma idade, a idade dessa pessoa está aqui nessa tabela. Tá? A gente pode fazer várias coisas com essas tabelas daqui. Tá? E aqui eu vou carregar um data frame. Tá? Esse comando aqui, essa maneira de criar dados, ela não é... Ela é meio... isso aqui serve para um dado mais genérico, uma coisa menor que eu estou criando, ou uma coisa mais complexa que a gente usou um programa para filtrar dados, né? Para raspar dados de alguma base da internet, dessas coisas. E aí eu posso criar ela aqui do zero. Mas, em geral, o que eu vou fazer é ler uma tabela, ler um banco de dados, ler um conjunto de informações e já me foi passado em outro lugar. Tá? E aqui eu estou lendo. No Pandas eu tenho esse comando daqui. Que é PD, tá? É como eu importei a biblioteca Pandas. .it CSV. E aqui eu tenho o caminho desse conjunto de dados. Você sabe o que é um arquivo .csv? Vocês já viram esse arquivo? Não, né? Ele é um arquivo, você consegue abrir ele no Excel como se fosse uma tabela do Excel. Como se fosse um XLS. XLS, não é isso? Do Excel. Alguma coisa assim o formato do arquivo. Mas ele é um arquivo de tabela. Na verdade, é um arquivo de tabela que você abre em muitos lugares. É um arquivo genérico de tabela. O que ele vai te dar é linhas e colunas. E aqui, eu podia botar o caminho, botar aqui entre aspas simples ou duplas, o caminho para eu achar. E se ele tivesse a mesma pasta do meu arquivo, eu botaria simplesmente o nome do arquivo. Só que esse daqui, ele está em algum lugar da internet. Eu coloquei o endereço até esse arquivo cru da internet e consigo raspar esses dados aqui da internet e vou carregar um novo DF a partir daqui, ó. Pronto. E aqui eu baixei esse arquivo. Esse é um arquivo de personagens da Marvel. Vou ter aqui um arquivo qualquer para a gente ver. Eu botei aqui um print, ó, df.shape. E ele me botou aqui que ele tem 734 linhas e 11 colunas. O que o Shape te dá é isso. É o formato dessa tabela. Quantas linhas ela tem, quantas colunas. Como ele é um arquivo de personagens, ele tem 734 personagens e ele tem 11 colunas aqui para a gente brincar com esses dados e ver o que está acontecendo, o que a gente pode fazer. Né? Vamos lá dar uma olhada um pouco mais nesses dados aqui, ó. Ó, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é botar df.info para ele me gerar essas listas de dados que eu tenho aqui, ó. Então, eu tenho o nome do personagem, tenho o gênero, tenho a cor dos olhos, tenho a raça, tenho a cor do cabelo, o peso, quem publicou, na verdade não é só da Marvel, é Marvel e DC. Ele tem a cor da pele, o alinhamento, se ele é um herói, um vilão, se é um neutro, e tem o peso. Eu tenho duas variáveis que são float, aqui. E ele tem todas essas características aqui.
O que é que eu vou fazer com essas informações todas? Ó? Primeiro, eu posso filtrar minha tabela. Tá? Eu vou fazer isso daqui meio separado, para a gente entender o que é que está acontecendo, que é o seguinte, ó. Eu vou rodar esse primeiro comando aqui e depois eu vou mostrar mostrar o resultado dele. O que é que eu fiz aqui? Eu peguei meu data frame, eu escolhi dentro dele a coluna, eu escolhi igual a gente trabalha com o dicionário, tá? Do jeito que a gente trabalha com o dicionário, você coloca o nome ali dentro e ele me retorna só a coluna. E eu peguei e fiz uma comparação lógica, ó, dois iguais, e botei aqui female, que é um dos gêneros que ele tem lá, e botei para imprimir o valor disso daqui. E ele me dá uma sequência de verdadeiro e falso, ó. Então, eu posso selecionar uma coluna indo para o beabá. Eu posso selecionar uma coluna, eu pegar aqui DF, abrir um parêntese e botar aqui um nome, por exemplo, gender, e ele vai me mostrar só essa coluna. Ele filtrou os dados e pegou só essa coluna daqui, tá? Só essa coluna aqui dentro. Ok, é uma maneira de filtrar os dados. Mostra os dados só da coluna. Quando eu comparo essa coluna com alguma coisa, ó, equal, ele vai me dar uma relação de verdadeiro e falso para esse valor, tá? Isso daqui é o truque para a gente fazer essa seleção. Então, essa variável aqui que eu coloquei filtro, ela é uma lista de valores verdadeiro e falso. Quando eu coloco o filtro aqui, ó, dentro do meu DF, ele vai me retornar só os objetos que estão verdadeiros aqui. Então, daqueles dados todos, eu peguei só os personagens que são female, que são mulheres aqui, tá? Então, aqui eu já fiz já filtrei, botei aqui o ponto red para ver o que acontece. Quando você vai manipular poucos dados, quando você vai fazer uma lista de alunos e botar as notas, o Excel vai ser uma ferramenta mais prática do que uma linguagem de programação. Agora, quando você começa a ter uma quantidade de dados muito grandes, você está trabalhando com dados de uma cidade, por exemplo, essa maneira de trabalhar aqui vai ser muito mais eficiente. Eu posso selecionar os bairros que a renda média está acima de 5 salários mínimos, por exemplo. E aí eu botei uma série de bairros. Ou está abaixo de 2 salários mínimos. Né? Você pode selecionar muita coisa. Você pode selecionar bairros que têm uma prevalência de alguma etnia. Você pode começar a entender melhor, a filtrar e entender melhor os dados da sua cidade, tá? Ou do seu objeto de estudo, tá? E tem várias aplicações disso daqui. Você pode entender uma das grandes fontes de Big Data, análise urbana, por exemplo, é o consumo de energia elétrica, por bairros ou por residência. Tem países que você tem um sistema automático que manda do seu medidor para a empresa de energia quanto cada um gastou. E manda em tempo real quanto você está gastando em cada momento. Isso, para o pessoal de Big Data que trabalha com urbanismo, é uma fonte de informação sem fim. É uma fonte de informação em tempo real e sem fim. Aqui a gente tem sistemas que fazem contagem de veículos em algumas vias da cidade de 10 em 10 minutos, se não me engano. Tem esse banco de dados sendo formado. Então você tem um mapa de mobilidade urbana em tempo real que você pode filtrar e pode trabalhar usando um data frame. Tá? E na aula que vem, a gente vai ver como é que a gente pega o data frame do IBGE, da última versão do IBGE, e gera mapas a partir daquele dado. Vai começar a ver isso aí, como é que tem que entender algumas coisas de GIS, que acho que vocês nunca viram. Já viram alguma coisa de GIS? Geographical Information System? O pessoal mais adiantado no curso, tem alguma coisa daqui? É uma coisa que as faculdades de arquitetura às vezes não focam muito nisso, né? A parte de urbanismo que a gente aprende muitas vezes é uma parte mais
desenho urbano do que entender os dados urbanos, a informação urbana. Eu acho que a gente devia repensar isso aí, senão vai ter um cara de ciência de dados sempre mandando na gente. Né? E eles podem mandar na gente, não tem problema, mas é legal que a gente também chegue nos cargos mais né? De maior responsabilidade da infraestrutura urbana, do planejamento urbano. Então a gente já corre perder trabalho com engenheiro, com cientista da computação, com estatístico, que a gente não vê a parte de dados urbanos. O pessoal de geociências conhece muito dessas coisas, trabalha muito com dados urbanos. Né? Então aqui eu estou tentando filtrar minha tabela. Eu poderia estar com a tabela de bairros aqui, mas estou com a tabela mais de brincadeira de personagens de história em quadrinho. Tá? Então, eu criei um outro filtro aqui, ó. Eu poderia fazer essa coisa aqui de duas maneiras. Eu poderia filtrar primeiro. Eu estou fazendo um filtro aqui para pegar personagens female e mutante ao mesmo tempo. Né? Então ele tem uma coisa ali chamada race, que vai ter humano, mutante, kryptoniano, vai ter uma série de raças de personagens de quadrinho aqui no meio. Tá? E aqui eu estou criando um filtro que ele tem que atender duas condições. Eu estou usando esse símbolo aqui, que é o incomercial, que ele só vai retornar verdadeiro quando essas duas condições forem verdadeiras. Então eu vou criar um filtro duplo aqui, ele só vai retornar verdadeiro se isso daqui e isso daqui for verdade. Essas duas coisas que estão diferentes. Eu estou filtrando mais ainda e eu vou ter um conjunto de dados aqui ainda menor nesse novo banco de dados, tá? Se eu chegar aqui nesse primeiro e botar aqui, ó, por exemplo, um print df dot shape, tem que escrever certo, shape, ele vai me dizer que eu tenho 200 personagens aqui com 11 elementos na tabela, tá? Aqui embaixo, se eu fizer a mesma coisa, ó, aqui eu só tenho 20 personagens nesse filtro que eu coloquei aqui, tá? Ele tem que atender a duas coisas, só 10% desses personagens que eu filtrei em cima são mutantes, só 20 deles, tá? Vamos lá. Aqui eu calculei uma média, tá? Aqui eu estou usando, ó, uma função que vai me calcular a média. Eu estou pegando esse dado que está filtrado aqui. Poderia pegar qualquer banco de dados desse, tá? E aqui eu vou trocar aqui para rate. Tá? Só para a gente ver aqui. E aqui eu criei o H é maiúsculo, tá? Só para ficar um pouquinho diferente. Então, eu peguei a altura média desses personagens e deu 144.55, tá? Isso não quer dizer muita coisa, mas isso não quer dizer muita coisa,
mas a gente pode fazer alguma analogia com isso, tá? Eu peguei uma média de altura das personagens que são mulheres e mutantes e deu aqui 1,44. Eu imagino que seja em centímetros essa altura, tá? Mas não interessa muito o que é que isso quer dizer, tá? E aqui embaixo, ó, eu vou mudar aqui também para o rate. Aqui eu fiz aqui eu fiz um filtragem, eu filtrei pelo que eles chamam de alinhamento do personagem, tá? Ele tem os maus, os bons e os neutros, tá? E aí, e calculei, ó, e criei. Qual comando que eu estou usando aqui, ó? Fazer isso aqui em etapas também para a gente entender, ó. Então vamos ver aqui esse código, ó. Primeiro eu tenho esse data frame daqui, que ele tem 20 por 11 características, tá? Então, esse data frame aqui, botar um ponto head para ficar mais bonitinho. Eu tenho esse data frame aqui, tá? Que ele tem uma série de características aqui, tá? Duas vão ser sempre iguais, que vai ser o female e o mutante, e esse aqui que vai ser mutant, tá? E aqui eu tenho vários alinhamentos, ó, desse personagem, certo? Então é isso daqui que eu tenho, primeiro esse data frame. Depois, o que é que eu estou fazendo nesse código? Eu estou criando isso daqui, ó, um group by, um agrupamento, tá? E eu vou dar um print nesse group by aqui, que eu chamei de dfgb. Botar um dot head nele, ó. Aqui eu tenho esses. Vou fazer aqui uma outra coisa. Aqui acho que vai ser melhor. Ele não vai ter o info. Tá. Vou deixar isso aqui assim por enquanto, ó. Isso daqui eu fiz um agrupamento agora, tá? Eu agrupei, quando eu uso esse comando group by, eu agrupei pela característica align, tá? Eu podia estar agrupando isso por bairro para chegar uma média de renda por bairro. E aí o que acontece? Quando eu calculo essa média agora, ó, ele não me dá mais uma média só, aquela média de 1,44, tá? Ele me deu 3 médias aqui. O que são essas médias? São os valores que eu tenho ali naquela base chamada align, tá? Naquela coluna chamada align. Ele tem 3 valores. Pode ser bad, pode ser um vilão, pode ser um good, pode ser um herói e pode ser um neutro, uma espécie de um anti-herói, uma coisa assim. Então ele vai me dar uma média que é 174, ele vai me dar uma média que é 138 e uma média que é 183. Ele me dá 3 médias diferentes para esse objeto, para grupo. Então, ó, com esses 2 comandos aqui, se a gente pegar uma dessas bases aqui para trabalhar, ó, uma base do IBGE, essas bases aqui são antigas, tá? A gente vai trabalhar com um censo mais novo nas outras aulas. Mas se eu pegar 2 desses arquivos aqui para trabalhar, e eu fizer um agrupamento dos dados por bairro, e for calculando médias, por exemplo, tá? For calculando médias de renda, aí tem que ser valores numéricos. Eles podem ser inteiros, ou podem ser inteiros, ou eles podem ser float, pode ser números reais. Se eu fizer um agrupamento por bairro e calcular uma média da renda, ele vai me dar uma média
por bairro, uma média de renda por bairro. Se eu calcular, não por bairro, mas por subdistrito, que é outra classificação que tem da cidade, ele vai me dar uma média de renda por subdistrito da cidade. Se eu chegar no mapa da Bahia inteira, agrupar por município, e no grupo vai aqui colocar município, e colocar aqui a renda, e calcular uma média, ele me retorna um data frame com a média de renda de todo o município, tá? De todo isso aqui por município. E com esse grupo vai você pode fazer muitas coisas. Média, somatório, máximo e mínimo, né? A gente pode fazer aqui também, em vez da média, eu posso trocar isso aqui para max também, ó. Max. E aí ele vai me retornar as alturas máximas desses agrupamentos, tá? Quem tem a maior altura de cada um desses grupos, tá? Se eu botar mínimo aqui, ó, eu vejo aqui menos 99 tem um erro aqui. Ninguém pode ter menos 99 de altura, tá? Mas tem um erro nesse banco de dados também. Então ele vai ter isso daqui, tá? Vai ter um negócio meio esquisito aqui no meio, tá? Ele vai te dar o máximo e o mínimo desses elementos todos, tá? Se as coisas começarem a ficar muito iguais, a média significa que tem pouco. Se o mínimo e o máximo forem iguais, significa que só tem essa altura para esses elementos, né? Eles são todos iguais. Vamos ver o que mais que tem aqui. Tem a mediana, que é outro objeto que a gente vai ter aqui. Level, last, any groups, any smallest, any largest. Quantile. Quantile é divertido. Ele não deu nada, não deu muita coisa. Tem alguma coisa que está um pouco esquisita com esse banco de dados. Ele não está com um comportamento muito normal. Tá dando muito parecidos os valores. Deve ser um banco de dados muito pequenos para alguma dessas categorias, tá? Dá uma olhada nele aqui. É isso, ó, o que está dando de esquisito. Dos 20, o neutro só está dando um personagem aqui. Bad está dando 2 personagens e Good está dando 17. Então é por isso que algumas coisas de máximo e mínimo aqui não vai fazer diferença nenhuma, né? Só tem um personagem. Ou média também não vai fazer diferença nenhuma, vai ser sempre o valor. Esse aqui vai ter alguma variaçãozinha. E esse aqui tem bastante variação. Embora ele tenha um erro que tem uma pessoa com altura negativa aqui nesse banco de dados, tá? Deixa eu ver o que a gente pode fazer aqui. Mas DF. Aqui eu tenho. Aqui eu consigo fazer outras coisas também, né? Descobrir os personagens mais altos que tem com maior valor de qualquer tabela. Eu vou daqui. Eu vou jogar aqui essa tabela ou mais baixos, né? Aqui eu ordenei minha tabela com a ideia de sort values. Eu escolhi essa coluna aqui de altura e eu botei ascending, né, do menor para o maior igual a falso. Então ele está indo do maior para o menor. Então tem uma pessoa aqui com 9 metros, que é do banco de dados geral, é um personagem da Marvel muito curioso, que ele está aqui como maior. É esse cara daqui. É um dragão. Não tem foto dele, não? Vamos aqui para imagens. É esse dragão aqui, da Marvel da década de 60. Esse cara aqui.
Ele tem 9 metros de altura. Dessa lista ele é o maior. Ah, onde é que está aqui? Se eu botasse aqui true, ele vai ordenar do menor para o maior. E aqui tem um negócio com menos 99, que provavelmente são valores ausentes, tá? Não foi calculado essa característica daqui, ele inventou um código, se bem que não devia ser, né? Devia ser um traço. Mas tem algum erro aqui que eles estão colocando, estão zerando, estão colocando negativo aqui esses valores, tá? A gente não tem como ler isso daqui, a não ser que a gente vá no quem publicou esse dado e veja se ele colocou algum valor numérico para denotar ausência de valores, né? Ausência de valores para esse, se ele botou aqui menos 99, quer dizer que é falso. Para isso daqui eu teria que tratar esses dados de alguma maneira, tá? Outras coisas que eu posso fazer aqui, ó, por exemplo, pegar um DF aqui e colocar. Vou fazer em duas partes aqui que fica. Eu tenho aqui colunas e vou colocar uma lista com o nome das minhas colunas, tá? Aqui. Então eu tenho uma coluna chamada name, eu vou querer usar ela. Eu tenho uma coluna chamada race, eu vou querer usar ela. E tem uma coluna chamada height, que eu vou querer usar ela também, tá? Uma vez que eu tenho essa lista, eu posso botar essas listas de coluna aqui dentro, que ele vai filtrar também de todas aquelas colunas. Eu só quero entender essas três, eu consigo fazer um filtro por colunas também. Tá, aqui é só objetos. E consigo filtrar linhas por valores, pegar elementos por valores e tal. E manipulando um conjunto grande de dados, que no Excel me daria um trabalho absurdo de fazer. Se eu tenho uma tabela com mais de 1000 entradas, isso daria seria muito, mais de 100 já me daria muitos problemas. E ele não tem o limite de linhas que o Excel tem também. Eu posso trabalhar coisas enormes aqui dentro, certo? Bom, espero que vocês tenham entendido o que é um data frame, como é que essas coisas funcionam, que para a gente gerar nossos mapinhas vai ser fundamental entender como é que isso aqui funciona, tá? O que é um data frame? Ele é um conjunto de várias colunas, cada coluna geralmente tem um nome para essa coluna e você pode usar esse nome para várias coisas, inclusive para fazer esse filtro aqui de colunas que eu mostrei aqui embaixo, pegar um subconjunto desses dados. Você pode usar ela para filtrar valores, tá? Que são iguais ou diferentes aqui, para ordenar por valores de uma coluna. Eu quero a ordem aqui que seja crescente, de acordo com o valor de uma determinada coluna, tá? Ou decrescente, ou valores, filtrar simplesmente valores que são iguais ao valor de uma coluna, calcular médias, somatórios, mínimos e máximos, enfim, medianas, uma série de variáveis estatísticas que a gente pode trabalhar dentro disso daqui, tá? E essa é a ideia. Isso aqui é um básico de manipulação de dados em Python, que é muito útil para pesquisa, é muito útil para planejamento urbano, para você tomar decisões tanto urbano como regional, entender onde é que você vai intervir. É muito útil para você trabalhar com até segurança pública dentro do urbanismo, trabalhar com mobilidade urbana. Isso aqui é extremamente útil. Enfim, é um conhecimento que vale muito a pena, tá? Bom, quem acompanhou aqui, depois você salve uma cópia no Drive, tá? Desse notebook, porque como ele foi aberto em outro lugar, ele pode ir embora, tá? Daqui. Vocês não vão ter autorização para salvar aqui onde eu tenho autorização para salvar, tá? Que fui eu que fiz. Mas é isso daí.